Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O que isso tem a ver com Moisés? Tem tudo a ver com Moisés. Porque Moisés era um servo de Deus, como você e eu somos. E quando Paulo escreveu, ele escreveu para servos de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Nós vamos continuar a nossa série na vida de Moisés. E esse capítulo de Atos 7 vai ser o nosso capítulo base. Mas Moisés não é do Antigo Testamento? Sim, mas ele é descrito no Novo Testamento em alguns momentos. E Estevão é um dos que melhor descreve a vida de Moisés. E ele dá alguns detalhes que são interessantes, que valem a pena a gente atentar. Então, Atos capítulo 7. Primeira mensagem a respeito de Moisés. Eu falei a respeito da fé dos pais de Moisés e como essa fé foi fundamental na vida dele. É claro que Moisés teve altos e baixos como nós temos, mas ele é descrito lá em Hebreus capítulo 11 como um exemplo de fé. Alguém que vivia não por aquilo que ele enxergava, mas pela confiança que ele tinha em Deus. E nós terminamos aquela mensagem citando Atos capítulo 7, versículos 23 a 25, na verdade, mais o versículo 25. Vou colocar o texto para você, você pode acompanhar comigo. Estevão disse o seguinte: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Esse versículo final, versículo 25, nos mostra que Moisés tinha a consciência de que ele seria o libertador dos hebreus da escravidão do Egito. E me parece aqui que Moisés achava que a libertação aconteceria através dele e da maneira dele. Observe comigo esses 3 versículos. No versículo 23, o versículo nos mostra que Moisés tomou uma iniciativa. Qual foi a iniciativa? Ele decidiu visitar os seus irmãos. Significa que Moisés estava provavelmente recolhido ao seu palácio e ele falou: eu vou até onde os meus irmãos hebreus estão. Se você lembrar o contexto, nós não sabemos por quanto tempo isso aconteceu, mas lá em Êxodo capítulo 1, a gente fica sabendo que o faraó, ele aumentou demais a carga dos israelitas, e que os israelitas estavam sofrendo muito nas mãos dos egípcios. No versículo 24, a gente tem a informação então de que Moisés age em favor dos hebreus. O versículo diz: saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. E ele fez isso, essas duas coisas, tanto a iniciativa quanto a ação, com base numa compreensão e numa convicção que ele tinha. Versículo 25. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas assim como você e eu, Moisés tinha uma compreensão equivocada da situação. Compreensão essa que ia ser por Deus trabalhada na vida dele. Ele nem imaginava como. Ao agir como ele agiu aqui em Atos capítulo 7, versículos 23 e 24, Moisés deixou claro que ele achava que estava preparado para a função de libertador de Israel. Agora, se nós formos analisar a preparação de Moisés no Egito, é possível que nós entendamos melhor esse sentimento de Moisés, de se sentir preparado, e até simpatizemos com esse sentimento dele, diria eu de maneira errada, de que ele era capaz da tarefa, de que ele estava à altura dessa tarefa de libertador. Para você ter uma ideia da preparação que Moisés recebeu no Egito, a gente precisa considerar alguns fatores. Eu vou colocar para você anotar. Primeiro deles, a filha do faraó. Onde que você vai com isso, Henrico? Lembra dessa mulher?
Isso aqui é um retrato, é filha. Ela usava uma barba, o que eu falei? Postiça. Lembra que eu mencionei na mensagem? Vocês não estão lembrados, hein? Tem coisa errada aí. Tem uma coisa acontecendo. Qual é a relevância dessa mulher? Bom, lá em Êxodo 2, ela é mencionada como uma mulher que pega Moisés no Nilo. Na verdade, ela manda servas pegarem. E ela decide criar Moisés como seu próprio filho. O fato é que essa mulher, na época que ela recolhe Moisés no Nilo, ela demonstra nenhum medo da ordem do pai dela, que era o faraó, para que toda criança hebreia, homem, fosse morta. Lembra disso? Ela desrespeitou a ordem do pai para que o hebreu ficasse vivo, no caso Moisés. Pois bem, isso era só o começo da vida dessa mulher. A história nos conta que depois que o pai dela faleceu, essa mulher tomou o trono do sobrinho dela, que era quem por direito tinha direito de governar, e governou durante 22 anos o Egito. Gente, é uma informação de grande importância essa aqui. Por quê? Porque Deus está no total controle da história aqui. Se essa mulher, ela está controlando o Egito, quem que vai ser treinado para ser o próximo faraó? O filho dela, que no caso era Moisés. Então a gente tem aqui, só nesse pequeno detalhe, pelo menos 22 anos da vida de Moisés, ele sendo tratado, ele sendo preparado, ele sendo lapidado para ser nada mais, nada menos do que o próximo faraó. Então, já não bastasse o fato dele estar no Egito, que era uma nação extremamente desenvolvida, para receber uma educação fabulosa. Além disso, soma-se a isso o fato de que ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Primeiro elemento, então, a filha do faraó. Ela exerceu um papel fundamental. A gente vai voltar a isso depois. Segundo exemplo, o segundo ponto importante, é o currículo ensinado no Egito. Mesmo que você não tivesse olhado aquela foto que eu coloquei ali, quando você fala em Egito, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? As pirâmides. Por quê? Porque o Egito, ele era conhecido pela sua educação, ele é conhecido pelo seu desenvolvimento àquela época. Em Atos 27, você está aí, a primeira parte do versículo 22, Estevão vai dizer o seguinte a respeito de Moisés. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Agora, no que consiste isso? O que significa isso? Algumas coisas para você anotar aí. Em primeiro lugar, ele aprendeu com os melhores. Os professores de Moisés eram os melhores. A educação no Egito era a educação mais avançada naquela época da história. Não bastasse isso, Moisés dispunha de todo o recurso financeiro necessário para bancar os professores. Segundo lugar, ele aprendeu, eu vou falar uma série de coisas, você não vai conseguir anotar porque são muitas coisas, mas olha só. Astronomia, interpretação de sonhos, matemática, música, religião, poesia, literatura, engenharia, arquitetura. Tá bom ou não? Aí dentro de matemática você tem aritmética, geometria, etc, 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 etc. O Daniel pirou aqui quando eu falei tudo isso. Ele falou, af. Mas eu vou dar alguns exemplos em 4 áreas aqui. Por exemplo, astronomia. Você sabia que em mais de 3.000 a.C., eles já tinham um calendário desenvolvido com uma precisão assustadora? O calendário deles tinha 365 dias. Sabia disso? Era um calendário dividido em 12 meses de 30 dias. E esses 30 dias eles consideravam cada semana 10 dias. Eram 3 semanas, então, por mês. A gente não ia gostar, né? Só sábado e domingo não seria suficiente para cada um de nós. E aí você pergunta, mas e os 5 dias? Eles colocavam esses 5 dias ao final do último mês do ano deles. Isso com base, que sabe no quê? Observação das estrelas e da lua. Engenharia e arquitetura, isso aqui é a maior prova. Há quanto tempo que isso foi construído e permanece lá intacto? Aliás, é interessante olhar que essas estruturas que foram construídas há milênios, elas são até hoje objeto de estudo de arquitetos e de engenheiros. Gente, como é que eles conseguiram colocar? Aqui parece pequeno, mas cada uma dessas pedras que estão aí, elas são gigantescas.
como é que esses homens fizeram? Eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre... Não vou falar sobre isso, senão eu vou sair do sermão. Vamos lá, continuemos. Mas intriga os arquitetos e engenheiros até hoje. No campo da medicina, os egípcios eram mestres na arte de embalsamar. O que significa isso? Através de alguns componentes químicos, você preserva a estrutura do corpo, você evita que o corpo se decomponha rapidamente. Isso era feito muito naquela época por causa dos funerais. E, obviamente, os egípcios também criam que isso preservaria a vida daquela múmia não no sentido pejorativo, para a vida futura. Isso sem mencionar, por exemplo, a administração. Uma nação tão grande dessa, como ela cercou as nações vizinhas e foi conquistando o mundo ao redor dela. Percebe o que está em jogo aqui? Quanta coisa está em jogo aqui na vida de Moisés? Terceiro item que eu coloquei aí. Qual era o resultado evidente? Volta um. Tá. Pode voltar. Isso. Eu não terminei do currículo ainda, já estou me empolgando aqui. Terceira coisa que eu mencionei, para você ter uma ideia de qual era o nível educacional dos egípcios, há um comentário bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Zohar Kadash, um comentário hebraico, que ele diz o seguinte: 9 em cada 10 fornecedores de sabedoria ao mundo encontravam-se no Egito naquela época. Todos os nerds estavam lá. Né? Todos aqueles que programam o seu carro para funcionar, o seu micro-ondas, estavam lá. Os indianos eram lá. Né? Então, Moisés aprendeu com o que mais avançado existia naquela época. E o último detalhe aqui, antes de eu entrar no ponto 3, é que o texto de Atos 7:23 nos diz que a decisão de Moisés de ajudar os seus irmãos aconteceu quando ele tinha cerca de 40 anos. Significa que Moisés esteve exposto a todo esse ambiente educacional por pelo menos 3 décadas. Não é pouca coisa. Às vezes a gente faz uma faculdade e aí a gente está no 2º ano e fala, que droga, acaba logo, não aguento isso. Você imagina Moisés sendo preparado para ser faraó. Durante praticamente 3 décadas, bobear até mais de 3 décadas, nesse ambiente. Com os melhores do mundo, com os recursos mais avançados, com as tecnologias mais avançadas. Terceiro ponto que fez Moisés talvez chegar a essa ideia de que ele estava preparado. Agora pode colocar o resultado evidente na sua vida. Atos 7:22, a segunda parte do versículo diz: Moisés veio a ser poderoso em palavras e obras. Era evidente na vida dele de que ele era um homem capaz. Flávio Joséfo, aquele historiador judeu que eu mencionei na primeira mensagem, ele diz que Moisés foi um general poderoso que conseguiu expulsar o exército etíope que invadiu o Egito. Então ele tinha a função, por exemplo, de general dentro daquele governo egípcio. E é um general que ia à batalha. Na verdade, o relato diz que o faraó pediu que ele fosse, porque o faraó queria matá-lo. Mas ele acabou não morrendo. Ele conseguiu expulsar os etíopes e ainda voltou com toda a pompa de um conquistador. Segundo lugar, fala-se que Moisés tinha grandes habilidades comerciais, mas isso aqui é meio básico, né? Ele era judeu, isso vem do sangue dele, eu não precisava nem ter mencionado, você já saberia disso. E um outro comentarista indica que Moisés chegou a ser primeiro-ministro do Egito, o mesmo cargo que José ocupou muitos séculos antes dele. Então ele chegou realmente a ocupar um cargo importante, um cargo que dava a ele a confiança de que ele podia ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Então eu pergunto para você, será que com todos esses indicativos, você na pele de Moisés não se sentiria preparado para ser o libertador do Egito? Eu acho que eu me sentiria. Quem sabe até toda essa informação de preparação deu a Moisés esse falso sentimento de que ele estava pronto para ser o libertador. Tanto que em Atos 7:25 ele diz que ele achava que os irmãos compreenderiam que ele ia ser usado por Deus para libertá-lo. Então, se você e eu estivéssemos na pele de Moisés,
muito provavelmente a nossa reação seria a mesma de Moisés, um sentimento de capacidade plena para a tarefa. Agora eu quero dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, isso é fruto, esse sentimento de capacidade plena, em primeiro lugar, é fruto de um coração que não contempla as coisas como Deus contempla. Em segundo lugar, isso é fruto de um coração que não tem a dimensão completa da história como Deus tem. Em terceiro lugar, isso é fruto de um coração orgulhoso que nem sempre reconhece a dependência total de Deus que cada um de nós tem. Fique tranquilo, você vai entender o que eu estou falando. Alguns estão olhando com uma cara assim do tipo, está meio pesado isso. E aqui eu entendo que se encontra a primeira lição dessa etapa da vida de Moisés. Coloca para mim. Próximo slide. Jamais podemos superestimar a nossa capacitação. Anotou? Não anotou? Anote. Primeira lição. Jamais podemos superestimar a nossa capacitação. Assim como eu, se Deus quiser, você tem uma vida pela frente, com inúmeros desafios dados por Deus. E assim como Moisés, nós vamos ser constantemente desafiados pelo nosso coração, que é inclinado para o mal, a achar que nós damos conta das tarefas sozinhos. É ou não é verdade? Normalmente a gente pede ajuda quando a gente já tentou sozinho e não deu certo, não é verdade? Mesmo que a gente não saiba fazer aquilo, a gente sabe que a pessoa que está do nosso lado sabe fazer muito melhor do que a gente. Eu não estou dizendo aqui que Deus não tem qualquer utilidade para aquilo que você já aprendeu na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que nada na nossa vida acontece em vão e que Deus tem a capacidade de usar cada situação na sua vida e na minha vida para nos capacitar. Mas eu estou dizendo que nós corremos um risco muito grande, e saliente isso, muito grande, de errar quando nós confiamos demais em nós mesmos e, consequentemente, nós confiamos pouco em Deus. Embora do ponto de vista humano, então, Moisés fosse a pessoa corretíssima para aquela tarefa de libertador, para Deus tinha muita coisa para acontecer na vida de Moisés, antes que ele pudesse executar o papel de libertador de Israel. Em Atos 7, 29, alguns versículos para frente, depois que Moisés tentou apaziguar uma briga entre 2 hebreus, e ouviu que as pessoas já sabiam que ele havia matado um egípcio, o texto nos diz o seguinte: Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Mas Atos 7, 29, ele omite uma informação que Êxodo 2,14 nos dá. Êxodo 2,14 nos diz que Moisés teve medo. É óbvio, você não foge à toa. Normalmente a gente foge quando a gente está com medo. Mas o texto de Êxodo 2 é interessante que ele menciona que Moisés estava com medo. Agora esse pequeno termo aí, esses 2 termos, teve medo, eles são extremamente reveladores para nós. Eles indicam que a confiança de Moisés era uma coisa completamente abalável, alicerçada em algo que era incerto. De repente, o homem mais capaz do Egito se viu com medo. E ele fugiu. Percebe aqui a pequenez daquele grande homem? Agora, medo do quê? Do que Moisés teve medo? Uma informação adicional que não tem no texto bíblico aí, que vai ajudar a gente a entender um pouco, é que a mãe de Moisés, aquela mãe adotiva, Hatshepsut é o nome dela, ela havia falecido. E aquele sobrinho que havia perdido o trono conseguiu manipular as coisas de forma que ele voltasse ao trono e Moisés não assumisse. E as primeiras coisas que ele começou a fazer foi destruir tudo o que ela havia feito. E uma das pessoas que ele queria destruir era Moisés. Aliás, o texto fala que o rei queria matá-lo. É a única informação que nós temos. Mas o ponto aqui é que toda aquela preparação de Moisés, toda aquela capacitação que ele recebeu ao longo de décadas no Egito,
de nada valeram para tranquilizá-lo no momento em que o desafio realmente bateu a porta de Moisés. Percebe aqui a pequenez de nós superestimarmos a nossa capacitação? E soberanamente Deus leva Moisés para Midian, o texto bíblico fala. Agora Midian é interessante, Midian é uma região desértica. E assim que ele chega em Midian, Moisés expulsa pastores que tentam atrapalhar as filhas de Reuel. Se você olhar no seu texto, você vai ver isso. Elas eram pastoras de ovelhas, e elas começaram a dar água para as suas ovelhas, e chegaram alguns outros pastores e quiseram expulsá-las do poço para eles pegarem água primeiro. E aí Moisés viu a situação e botou eles para fugir. Nossa, interessante, Moisés é corajoso de novo. Percebe? Percebe os altos e baixos? Quando o desafio não é muito grande, eu tenho a coragem de enfrentar. Agora, quando o desafio é grande demais, é melhor eu fugir. Percebe o problema de você confiar na sua capacitação? Você superestimar a sua capacitação. E aí, então, ele expulsa esses pastores e acaba sendo acolhido pela família de Reuel, ou Jetro, em outros lugares da Bíblia, e acaba se casando com a filha Zípora de Reuel. E aí entra uma situação interessante na vida de Moisés, que a gente pode e deve aplicar à nossa própria vida. Deus usa sim a preparação que a gente já teve, mas Ele continuará sempre nos capacitando para aquilo que há de vir. Anotou isso? Anota isso. Deus usa sim o que você já aprendeu, mas você está constantemente sendo ensinado por Ele para aquilo que vai vir na sua vida, que você não conhece, mas que Ele conhece. Moisés não fazia a mínima ideia do que a sua vida lhe traria. Ele jamais imaginava que Deus ia dar um mestrado em ovelhas para ele. Por 40 anos. Uau! Reclama de um curso de farmácia que dura 4, imagina 40 anos com ovelhas no deserto. Deus tinha esse mestrado em ovelhas como uma preparação essencial para que Moisés pudesse ser realmente útil nas mãos de Deus. Moisés seria útil quebrantado, Moisés seria útil manso, e Moisés seria útil quando ele fosse dependente de Deus. Então, em primeiro lugar, nós jamais podemos superestimar a nossa capacitação pessoal. Em segundo lugar, nós jamais podemos subestimar a obra de Deus nas nossas vidas. Se por um lado eu não posso confiar demais naquilo que eu sou capaz de fazer, eu não posso deixar de confiar naquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida. E quando eu falo aqui obra de Deus na nossa vida, eu estou falando da situação particular de vida que você vive, que é diferente da situação que eu vivo, que é diferente da situação que a minha esposa vive. No mesmo teto, debaixo do mesmo teto, nós vivemos situações diferentes de vida. Ela tem desafios da vida dela que são totalmente diferentes dos meus desafios. Alguns são os mesmos, mas normalmente são coisas diferentes. Tudo o que acontece na sua vida faz parte do plano de Deus para você. Tudo. As coisas boas, as coisas muito boas, as coisas ruins, as coisas muito ruins. Essa é uma frase óbvia, gente, mas ela é de extrema importância para a nossa vida. Nós cantamos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, certo? Quantas vezes você duvidou de Deus durante essa semana? Percebe que muitas vezes você esqueceu que os olhos dele estão sempre atentos a você? Eu também fiz isso. Nós cantamos aqui, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me livrará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Quantas foram as vezes que eu me esqueci disso durante a minha semana? Queridos, tudo que acontece na sua vida faz parte da obra de Deus para você.
Por mais que você não esteja enxergando a luz, Deus está com você. Por mais que você não esteja enxergando Deus na dificuldade, Ele está na dificuldade junto com você. Foi Ele quem permitiu aquela dificuldade na sua vida. Tiago 1, versículos 2 a 4 dizem isso. Todos os acontecimentos, então, todas as pessoas, todas as situações que passam na sua vida, anote isso, foram por Deus trazidos à sua vida, para que você seja transformado à imagem de Cristo e seja melhor capacitado para o seu futuro. O texto nos diz que Moisés fugiu para Midian, mas nós sabemos que Deus levou Moisés para Midian. E como eu falei, Deus tinha no deserto ali, Deus tinha o deserto de Midian e as ovelhas de Jetro como as matérias no currículo que Ele queria ensinar para Moisés. Para esse homem que já era tão humanamente capacitado. Queridos, a realidade da sua vida faz parte de um currículo de cristão que Deus tem para você. E às vezes a matéria que o Fábio vai ter no currículo cristão da vida dele vai ser diferente da matéria que eu vou ter. Ainda assim, o nosso reitor é o mesmo. É Deus. E Deus vai designar essas matérias para que você amadureça e você seja preparado por Ele para aquilo que Ele tem no futuro para a sua vida. Moisés então teve de aprender a conviver no deserto. Eu coloquei a figura do deserto. Agora compara a realidade que ele vivia no Egito e agora no deserto. No Egito ele fazia assim, o cara trazia lá aquela fruta fresquinha para ele, aquela água gostosa. Ficava abanando, né, aquela cena que a gente conhece bem, que o cara abanando aquele negócio horroroso em cima da pessoa. Ele tinha que se abanar. Percebe como Deus tira ele de um ambiente e fala, eu vou te ensinar do meu jeito. E ele leva Moisés para um lugar totalmente difícil de se viver. E se você for parar para pensar na história, que a gente já sabe a história, o que vai acontecer. Mas que experiência Moisés tinha de sobrevivência no deserto? Eu me arrisco a dizer que ele não tinha quase nenhuma. Porque mesmo sendo um general, ele tinha as pessoas para servi-lo, ele provavelmente ficava na única tenda que existia, enquanto o resto dos soldados dormiam a céu aberto. Ele teve que aprender a sobreviver no deserto. Mas não só isso. Ele teve que aprender a lidar com animais. Só que dessa vez, dos outros. Eu não duvido que Moisés teve contato com animais lá no Egito. Possivelmente ele tinha aqueles estábulos gigantescos que a gente vê em filmes, etc. Ele andava a cavalo, provavelmente. Mas dessa vez ele está cuidando da ovelha. E ovelha é de outra pessoa, não é mais dele. Ele está cumprindo ordens. Ele não está dando ordens mais. E é interessante, só um pouco de contexto aqui, diz que a ovelha é um dos animais mais burros que existem. Sabia disso? Você tem que dizer tudo para ela como ela faz. Diz que a ovelha, se ela não for conduzida, ela é capaz de cair num penhasco, porque ela anda com a cabeça baixa e ela cai. Além disso, a ovelha é um dos animais mais teimosos que existem. A gente tem a figura do cajado, né? E o cajado, ele tem uma ponta, que é um gancho normalmente, né? Só que o cajado também serve para ele sentar na ovelha quando precisar. Há relatos, por exemplo, de que o pastor ele precisa, às vezes, quebrar a pata da ovelha para que ela não vá na direção que ela quer, enquanto ele a carrega para a direção que ela tem que ir. Em Atos 7:30, o texto nos diz que Moisés passou então 40 anos aprendendo isso em Midian. Até Deus aparecer para ele, dizendo que era hora dele voltar e salvar os seus irmãos no Egito. Uma aplicação prática aqui, eu não sei qual é o deserto em que você se encontra. É possível que você esteja tendo problemas sérios de relacionamentos. Filhos, pais, sogro, sogra, genro, cunhados, irmãos, primos, professores, chefes, não sei. Talvez esse seja um deserto que você está vivendo. Talvez o seu deserto seja problema sério de saúde. Talvez uma coisa que é corriqueira na sua vida e que parece que não tem solução, e a coisa continua e você não melhora, e não melhora, e não melhora, e não melhora.
Talvez o problema seja dinheiro, seja uma questão financeira. Talvez você esteja com dilemas profissionais gigantescos. Eu não sei se eu saio dessa empresa, se eu começo um negócio novo, se eu aceito tal proposta. É possível que você esteja passando por dilemas e lutas espirituais. Seja qual for o seu deserto, você precisa lembrar que você jamais pode subestimar a obra de Deus na sua vida. Se você está nesse deserto que você se encontra, é porque Deus colocou você lá. E porque Deus está ensinando a sua vida através dessa situação. E você não pode jamais subestimar o ensino de Deus na sua vida. Eu preciso lembrar constantemente das afirmações bíblicas de que Deus é amoroso, de que Deus é sábio e de que Deus é soberano. E eu preciso me render, querido, isso é de extrema importância, à sabedoria de Deus, à soberania de Deus e ao amor de Deus. Moisés não era um homem preparado para liderar o povo de Deus até que ele aprendesse, nesses 40 anos, as lições que ele aprendeu. Naquele deserto, o coração explosivo de Moisés foi transformado num coração manso. Aliás, a Bíblia relata ele como o homem mais manso da terra. Espera aí, a gente acabou de ler que ele pegou um egípcio pelo pescoço e matou o cara. Percebe a transformação? Naquele deserto, o orgulho dele foi trabalhado. Ele teve que lidar com ovelhas, algo que talvez ele nunca tenha lidado. Ele teve que lidar com o fato de que agora ele não tinha pessoas para servi-lo, ele mesmo ia ter que fazer as coisas. Deus sabe por que ele colocou Moisés ali. E Deus sabe por que ele colocou você no deserto em que você se encontra. Por mais humanamente preparado que Moisés estivesse, ele precisava aprender a não confiar nas suas próprias capacidades, mas entregar a direção das suas ações nas mãos de Deus. E é interessante pensarmos que em Êxodo 3, quando Deus avisa Moisés que ele vai voltar para o Egito, qual que é o discurso de Moisés? Eu não, Deus manda outro. O que eu sei fazer? Não é diferente do Moisés que saiu arrebentando tudo lá em Êxodo capítulo 2? Percebe como é que o deserto mudou Moisés? Percebe como é que era necessário que o coração dele fosse transformado para que ele fosse o líder? Moisés então retornaria ao Egito 40 anos depois, muito diferente de como ele saiu do Egito. Ele não iria mais agir por conta própria, dessa vez ele iria agir com a autorização de Deus e a capacitação de Deus para a situação. Agora uma coisa interessante, por que 40 anos? Talvez você esteja se perguntando, né? Coloca aí a pergunta. Abre em Gênesis 15. Isso aqui, eu creio que isso é esclarecedor para a gente. E é extremamente aplicável para a nossa vida. Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16. Há uma informação aqui que é de muito interesse para nós. E que eu creio que vai trabalhar muito a sua vida e a minha vida com relação aos desertos que nós vivemos atualmente. Gênesis 15, de 13 a 16. Diz assim o texto. Então o Senhor lhe disse, saiba, ele está falando com Abraão aqui, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ele está falando aqui justamente da época em que os hebreus ficaram no Egito. Versículo 14, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, você lembra das pragas do Egito, e sairão, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você lembra também que quando os egípcios saíram, os hebreus saíram do Egito, o que aconteceu? Os próprios egípcios deram ouro e prata para eles. Interessante a gente ver a soberania de Deus. Aliás, o livro que a gente está estudando vai falar justamente sobre essa passagem bíblica, nos grupos pequenos. Versículo 15, você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Agora, olha o versículo 16, olha a informação riquíssima que a gente tem aqui. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. A gente lembra que Abraão estava no local onde era a Terra Santa. Porque a maldade dos amorreus
ainda não atingiu a medida completa. Eu vou ler de novo esse versículo. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que eu estou querendo dizer com isso? Os amorreus, eles foram um dos povos expulsos quando o povo foi conquistar a terra prometida. E os amorreus eram um povo extremamente promíscuo, imoral. Só que, enquanto a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido a medida completa, o que acontecia? Deus ia preparando Moisés para liderar o povo durante 40 anos. E depois mais 40 anos, 40 anos da preparação e mais 40 anos lidando com o povo no deserto. Enquanto Deus preparava Moisés no deserto e depois os outros 40 anos no deserto com o povo, era o tempo necessário para quê? Para que a maldade dos amorreus chegasse na medida completa. E aí Deus usasse o próprio povo de Israel para destruir os amorreus. Você está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Percebe que a promessa feita a Abraão está dentro de um calendário de Deus. E Deus está dizendo, tudo vai obedecer ao meu calendário. Então, 80 anos antes da medida, da maldade dos amorreus atingir a medida completa, como a gente vê aqui, Deus mandou Moisés para o deserto. 40 anos antes da maldade dos amorreus atingir a medida completa, Deus permitiu que Moisés liderasse o povo para fora do Egito. E quando essa maldade atingisse a medida completa, o povo estava na porta da terra prometida para destruir os amorreus. Será que a gente consegue perceber aqui que o calendário de Deus é perfeito? Queridos, a história obedece a Deus. Não é Deus que segue a história. A gente viu isso na aula inicial da escola bíblica dominical. Os 40 anos de preparação de Moisés no deserto, então, estava no calendário perfeito de Deus. Os outros 40 anos dele andando com o povo no deserto também estava no calendário perfeito de Deus. E aí você, assim como eu, talvez você queira perguntar, e o meu deserto, quanto tempo vai demorar? Né? Tem a pergunta aí? A resposta é a seguinte, coloca aí para mim. Está no calendário de Deus. A certeza que eu posso dar para você, que a palavra de Deus dá para mim, é que o seu deserto está no calendário de Deus. E ele vai durar quanto tempo Deus quiser que dure. Nem um segundo a menos, nem um segundo a mais. E você hoje, assim como eu hoje, sou incapaz de perceber por que eu estou nesse deserto específico da minha vida. Mas Deus sabe, porque Ele tem um plano para a sua vida. E você vai ficar nesse deserto o tempo que Ele achar necessário para preparar você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Em primeiro lugar, então, eu não posso jamais superestimar a minha capacitação pessoal. Em segundo lugar, eu jamais posso subestimar a obra de Deus na minha vida. Eu queria concluir pedindo que você olhasse para a sua vida por um momento. Você, só você. E eu queria que você, em primeiro lugar, analisasse a capacitação que Deus já concedeu a você até esse momento. Não só profissional, como educacional, como relacional. Queria que você pensasse rapidamente em tudo que você já pôde fazer, talvez nos cursos que Deus permitiu que você fizesse, nos contatos que você fez, sei lá, em alguma obra que você publicou, alguma coisa assim. Pensa rapidamente nisso. Agora que você avaliou rapidamente isso, é momento de você agradecer a Deus por tudo isso. Porque tudo isso que aconteceu na sua vida até agora é fruto da pura graça de Deus para você.
E agora que você agradeceu a Deus, eu queria que você orasse dizendo assim: Deus querido, não permita que eu superestime aquilo que o Senhor me capacitou a fazer. Agora que você orou isso, eu queria que você olhasse rapidamente para os desafios, talvez para os desertos em que você se encontra na sua vida. Você sabe as áreas que parecem ser desérticas na sua vida. Talvez um relacionamento difícil, talvez uma situação financeira ou profissional, alguma coisa que tem tirado a paz do seu coração, que tem incomodado você, que tem sido difícil. Agora eu queria pedir que você orasse dizendo assim: Deus querido, não permita que eu subestime a obra que o Senhor tem para a minha vida, por meio dos desafios que o Senhor colocou nela. Deus, como nós muitas vezes, Deus, somos tentados a olhar para a vida como Moisés olhava, como alguém capaz. Mas também como Moisés falhou em olhar como alguém dependente do Senhor. Deus, quantas são as vezes que o meu coração ele nem consulta a Ti. E ele toma decisões que são erradas. Deus, eu queria pedir que o Senhor aplique isso que nós aprendemos nas nossas vidas. Não permita, Deus, que a gente confie demais naquilo que a gente é capaz de fazer. Nem que a gente confie de menos naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Ou melhor, naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ajuda a gente na nossa falta de fé, Deus. E eu queria pedir pelo deserto de cada um aqui, Deus. Eu conheço algumas situações, Pai, como pastor, que algumas pessoas estão passando aqui. E o que eu queria pedir, Deus, é que eles possam sentir a Tua presença nesse deserto com eles. Assim como o Senhor apareceu para Moisés, Deus. Que eles possam enxergar o Senhor. Não com uma revelação do que vai acontecer, Deus, mas com a certeza de que a Tua presença é com eles. E amansa o coração, Deus. Amansa o nosso coração, Deus. Para que entendamos que o Senhor tem um propósito perfeito para as dificuldades nas nossas vidas. Que bela lição, Deus. Por fim, Deus, eu peço que o Senhor ajude a gente na nossa confiança de que o Teu calendário é perfeito. Impede, Deus, que a gente tente impor para o Senhor o nosso calendário. Que nosso coração seja dócil à Tua vontade, Deus. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.